Vamos a... Acho que o tema que foi colocado para a minha fala é ousado e audacioso, e o que eu vou falar talvez fique em 5 ou 6% da pretensão do título. Mas eu vim para fazer algumas provocações, né? Acho que a questão da reforma tributária, primeiro, parece que é uma panaceia que vai resolver todos os problemas. E pode ser que piore. A gente sempre olha o lado cheio do copo, ou o lado que pode ficar mais cheio do copo, mas nós não podemos nos esquecer que o município é sempre a parte mais frágil da federação. E que quando se fala em repartição ou em rediscussão da partição, a parte fraca pode ser que não fique tão bem aquinhoado assim. Nesse sentido, eu trouxe algumas provocações para a gente conversar. Pode passar? Não sei como que a gente controla isso. Eu vou falando e você troca? Beleza. Então, primeira questão, eu gosto muito de discutir a questão das receitas correntes próprias. Tá? Eu acho que a arrecadação municipal demonstra o grau de autonomia que o município tem em relação à sua política ou à ação municipal, à ação da prefeitura no município. Então, o município, no meu entendimento, deve se esforçar o máximo possível para adquirir autonomia na condução das suas ações perante os munícipes. E conseguir autonomia é ter arrecadação suficiente para realizar pelo menos o básico. Então, se estivéssemos falando de uma empresa que não tem um faturamento necessário para se manter minimamente, não pode discutir expansão, crescimento ou nada, né? Que se depende da matriz, se é uma sucursal que depende da matriz, ficar injetando recurso, se é uma unidade de um país que está aqui, mas que depende da matriz do outro país, ficar enviando recurso, está fadada a fechar mais dia ou menos dia, e se não buscar trilhar uma trajetória de autonomia e de independência, né? Então, nesse sentido, eu acho fundamental que os municípios se preocupem em reforçar, ampliar, melhorar a arrecadação e a receita própria. A receita corrente própria, obviamente, porque a gente sabe que as transferências, as receitas de capital, são basicamente advindas de transferência. E, em grande medida, ou é financiamento, né, ou vem por financiamento, ou vem pelo famoso pires na mão das emendas parlamentares, das concessões de secretários ou ministros, né, do governo federal ou governo estadual. Então, o município tem pouca autonomia técnica na condução, no posicionamento das receitas de transferência, né, das receitas de capital advinda de transferência, né? E quando a gente olha as receitas correntes próprias no Brasil, a gente percebe que o Estado de São Paulo faz a sua lição, né? Os municípios do Estado de São Paulo são responsáveis por quase 50% do total da arrecadação de receitas próprias do Brasil. E se a gente olhar Brasil menos São Paulo, dá menos de 30%, menos de 1/3. A gente sabe que nenhum município, ou pouquíssimos municípios do Brasil, tem gasto com folha de pessoal, por exemplo, inferior a 30%. Tá? Então, eu advogo como um indicador básico para nós, para vocês, secretários, para nós, especialistas em finanças municipais, né? Um indicador básico da autonomia municipal eu arrecado o suficiente, ou o município arrecada o suficiente para pagar a folha de salários? Porque se fosse uma empresa, se você não consegue nem pagar o salário, o que é que o dono da empresa falaria? Né? Ou o seu, ou o da empresa, ou corta o pescoço de quem está conduzindo, né? Substitui, ou fecha a empresa se ela é inviável, porque não consegue
nem faturar para manter os seus funcionários. Então, acho que um esforço que os secretários devem ter é no sentido de arrecadar o suficiente receita própria para pagar as despesas básicas, pelo menos a despesa com o pessoal. Pode passar, por favor. Aqui tem um gráfico, eu gosto muito desse tipo de gráfico, ele não é tão simplesinho de a gente observar, porque ele tem um conjunto grande de informações numa teia. Se você olhar o segundo anel, ele é 20%. A população de São Paulo, no Brasil, o pessoal da Fundação SEAD me corrige aí, é em torno de 22%, não é isso? 22%. Então, o PIB do estado de São Paulo, em relação ao Brasil, é em torno de 30%. Então, você tem a população e o PIB como relações aí nas duas esferas, segundo e terceiro. Mas quando você olha, o IPTU arrecadado no estado de São Paulo é 50%, 50,5% do IPTU arrecadado do Brasil. O ISS arrecadado em São Paulo é 45%. Aqui está escrito com o Fundo Municipal, mas é sem o Fundo Municipal. Depois tem um outro dado, acabei saindo equivocado, que se somar o Fundo Municipal que alguns municípios têm relativo ao ISS, dá praticamente 50% do ISS arrecadado no Brasil é Estado de São Paulo. 25% das contribuições, 43% do total de impostos e taxas municipais, né? E assim por diante. Quer dizer, o estado de São Paulo, comparativamente ao restante dos estados brasileiros, é um estado que tem... os municípios do estado de São Paulo, via de regra, têm feito a sua lição de casa. A questão que se coloca, pode passar, por favor. Isso é o mesmo gráfico, são as mesmas informações colocadas de uma forma diferente, fica talvez mais didático olhar assim cada um na sua barra, né, já com o número, né? Mas aí está separado, inclusive, o ISS, que é 45%, e o adicional de ISS no fundo municipal, que alguns municípios têm, que é 5%. Então, se somar isso aí, não que some 45 mais 5, porque 5% do fundo municipal adicional do ISS é paulista, nós quase não temos esse fundo adicional de ISS, mas isso dá um pouco mais de 45%, dá quase 50% do total de ISS arrecadado no Brasil é paulista. Pode passar, por favor. Então, quando a gente olha o ISS, quer dizer, a gente olha algumas informações relevantes. Brasil, São Paulo em relação ao Brasil, 45% do ISS arrecadado no Brasil é São Paulo. 28% das receitas correntes arrecadadas no Brasil é São Paulo, sendo que 22% é a população paulista. Se a gente olhar só as capitais, 53% do ISS arrecadado no Brasil vem de capitais. Então, por que eu estou chamando a questão do ISS? Tá? Porque o ISS está na pauta de discussão da reforma tributária. O ISS, em algumas propostas, vai compor lá o imposto geral, o IVA, né? Que tem alguns nomes distintos, mas é um imposto de valor adicionado, tá? E os municípios perderão a capacidade de arrecadar, e isso vai para um comitê que vai cuidar do IVA e depois vai cuidar da redistribuição disso. Será, Maurício, que Santos continuará recebendo o mesmo ISS que recebe hoje, depois do IVA? Qual o critério que vão estabelecer? O município de São Paulo arrecada 22% do ISS no Brasil. Né? 50% do ISS, quase 54% do ISS arrecadado no estado de São Paulo vem do município de São Paulo. Tá? Será que, ao centralizar e redistribuir,
vão continuar redistribuindo para aqueles municípios que fizeram o seu esforço, que implantaram estruturas, que atuam na fiscalização, cujos prefeitos tiveram o ônus de ajustar, o ônus de elevar as alíquotas, o ônus de contratar funcionários, contratar fiscais e estar presente diuturnamente, fiscalizando e atuando. Esses municípios não serão prejudicados? E como será, qual o critério de repartição disso? Então, essas questões, eu acho que temos que discutir, os municípios todos têm que ficar muito atentos para não ter muitas surpresas. Pode passar, por favor. Eu fiz um gráfico só com o Estado de São Paulo. Tem algumas informações que eu estou trazendo que são referentes ao Estado de São Paulo, mas porque no Estado de São Paulo a gente já viu que a estrutura é mais complexa, mais completa, você tem uma capacidade de arrecadação um pouco maior. Mesmo assim, a primeira coluna em cada gráfica de xadrezinho se refere à população, à participação da população no total dos portes municipais, então pequenos municípios até 5 mil habitantes, entre 5 a 10, 10 a 20, assim por diante, até o município de São Paulo, que é o último conjunto de colunas. Se você comparar a participação da população na população das receitas correntes, aí não estou falando só de receita própria, estou falando do total de receitas correntes, o município de São Paulo e os pequenos municípios até 10 mil habitantes, mais ou menos se equivalem. Os outros, o município de porte médio, a população tem uma participação maior do que a receita, ou seja, a receita per capita fica abaixo da média. Esse é um indicador interessante, é você trabalhar com esses dados per capita também, né? Então, o Estado de São Paulo, em que pese todo o esforço que se faz, mesmo no Estado de São Paulo, essa repartição não é equânime, né? Os pequenos municípios, quando você compara a receita per capita, ele tem uma receita per capita boa, acima da média. Os médios municípios acima, entre 10 mil e 200 mil habitantes, 250 mil habitantes, têm receitas per capita abaixo do que poderia ser, e os municípios de 500 mil e o município de São Paulo, aí se equipara em relação à receita corrente. Ou seja, a receita per capita também cabe um esforço aí de um conjunto grande de municípios de ampliar a receita per capita. Pode passar, por favor. Esse gráfico, ele é bem visual, e eu fiz só por regiões administrativas, separei o município de São Paulo e algumas regiões metropolitanas, a região metropolitana exclusiva a capital, a região metropolitana de São Paulo menos a capital, só a capital, para a gente mostrar as duas questões. Eu chamo de autonomia municipal versus dependência das transferências correntes. Você tem em azul o total de transferências correntes. Então, quando você olha a região de Itapeva, ela vive de transferência, né? A capacidade de receita própria de todos os municípios da região não chega a 20% do total das receitas correntes, né? Mais de 80% das receitas correntes vem de transferência. E quando você olha no outro extremo, o município de São Paulo, ele depende de transferência em menos de 40%. Mais de 60% da receita corrente do município de São Paulo vem de receitas próprias, receitas correntes próprias. Ou seja, com isso, o vermelho seria demonstraria o grau de autonomia do município, ou nesse caso da região, e o azul, o grau de dependência, né? Se o azul supera o vermelho ou rosa aí, significa que é mais dependente o município ou a região em relação ao total de receitas correntes. Isso tudo é um esforço que a gente fez. Tenho que fazer uma referência aqui à Fundação SEAD.
a Fundação SEAD é o meu local, meu órgão de origem, e eu retornei à Fundação SEAD no final de fevereiro e vai ter uma apresentação aqui hoje. Eu convido vocês todos a participarem às 5 horas. Acho que vai ser uma apresentação técnica muito importante. A Fundação SEAD tomou a decisão de voltar a trabalhar com bases de dados de finanças públicas municipais. A equipe da Fundação SEAD vai apresentar o trabalho que foi feito ao longo desses meses, que é um trabalho já em convênio com a Secretaria de Tesouro Nacional, que tem muita coisa boa e tem muitas informações sobre o Estado de São Paulo, que isso aqui que eu estou falando não é 5% do potencial e de tudo que a Fundação SEAD já tem processado e mapeado e que pode colocar, o que está à disposição dos municípios. Não deixem de assistir às 5 horas aqui nesse mesmo local a apresentação da equipe da Fundação SEAD, que vai ser muito boa, focando especificamente nas finanças públicas municipais do Estado de São Paulo. Tá? O que eu estou falando aqui é só uma pequena introdução ao que será dito. Pode passar, por favor. Também em relação aos municípios do Estado de São Paulo, eu tinha feito o Brasil, na hora de colocar aqui, eu acho que eu me confundi, me animei com os dados do Estado de São Paulo, acabei colocando o Estado de São Paulo, mas depois eu posso passar para vocês o Brasil. Mas chama a atenção que mesmo no Estado de São Paulo, a relação entre receita corrente própria e gastos com o pessoal, só 41 municípios têm o gasto com o pessoal inferior à receita corrente própria, ou seja, arrecadam o suficiente para pagar a sua folha de pagamentos. Só 41 dos 645 municípios no Estado de São Paulo. Tá? 578 municípios têm a receita própria corrente, a receita corrente própria menor do que o gasto com o pessoal, e 26 não tinham informação suficiente na Receita Federal, na STN, é o suficiente para a gente fazer essas contas com dados. Todos os dados que eu estou apresentando são dados de 2018, dados do balanço de 2018, dados oficiais apresentados à STN e extraídos do convênio que a Fundação SEAD tem com a STN, ou que está disponível também nos portais da STN. Uma outra coisa interessante, aí eu já processei Brasil, é a relação entre a receita corrente própria e as despesas empenhadas com o Legislativo. Aí eu quero fazer um parêntese, é o seguinte, eu fui secretário de Finanças por 6 anos e alguma coisa, trabalho e milito com a administração pública há mais de 30 anos, e eu sempre percebo que a Câmara de Vereadores, ou a grande maioria dos edis, senhores, né, eles não fazem nenhum esforço, ou fazem até esforço contra a ampliação de tributos. Se você fala em Código Tributário, fale em planta genérica de valores, fale em qualquer ação do Executivo no sentido de ampliar a arrecadação do município, modernizar a arrecadação, melhorar a arrecadação, ajustar as alíquotas, ou alterar a planta genérica de valores, né, Caio? O que acontece? Lá em Arujá, todo mundo aprova, né? Né? E por que eles fazem? Por que é cômodo para os vereadores se colocarem contra o Executivo? Entre aspas, né, entre muitos parênteses aí, a favor da população, né? Quer dizer, contra o aumento ou o ajuste ou a correção, né, dos tributos. Pode passar, por favor. Eu fiz um processamento sobre a receita corrente própria e o gasto com o Legislativo. Eu advogo o seguinte: a parcela transferida ao Legislativo deve ser uma parcela da receita corrente própria e não do total de receita corrente.
O legislativo tem que receber, não sei quanto, podemos discutir, aqui já tem uma demonstração, mas o que me chamou a atenção é que tem municípios que declararam ano passado a STN, municípios brasileiros, que arrecadaram de receita corrente própria zero absoluto, 0,0. Ou seja, eles declararam que o total de receitas correntes é igual ao total, exatamente igual, em centavos, é igual ao total de transferências correntes. Ele não cobrou 1 centavo de taxa, 1 centavo de multa, 1 centavo de imposto, 1 centavo de nada. De nada. Isso tem quase 8 ou 10 municípios no Brasil que tem essa situação, que eles declararam zero. Os municípios que declararam, quando você faz a comparação, tem municípios que gastam com o legislativo mais de 1000% em relação à receita corrente própria. Eu não coloquei os nomes aqui para não chamar a atenção, mas se você for lá e processar esses dados, tem os dados, inclusive com os nomes de todos os municípios. Mas só 13%, pouco menos de 13% dos municípios gastam com o legislativo menos de 10% da receita corrente própria. Mais de 50%, se você somar, das 73%, mais de 2/3 do município gastam mais de 50%. E 21% dos que informaram, tá? Por isso que eu estou olhando a terceira coluna, porque eu tirei a última que não tinha informação, que tinha 500 municípios que não tinham informação suficiente para poder fazer essa conta. 12% dos municípios gastam com o legislativo mais de 100% do que arrecadam. É muito cômodo para os legislativos dizer: sou contra reajuste de imposto, sou contra aumento de TBI, do IPTU, sou contra aumento de TBI. Planta genérica de valores aqui não passa, não vou aprovar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, né? Porque não tem nenhuma vinculação entre a transferência para a Câmara e a receita corrente própria, ou seja, a aliança que deveria haver, a aliança intrínseca no poder público, que deveria haver entre o Legislativo e o Executivo em prol do município, ela se perde. Ela se perde porque não tem o que o brasileiro, infelizmente, é mais sensível, né, que é o bolso. Né? Para o Legislativo, tanto faz. A porcentagem que ele recebe não tem nada a ver com a arrecadação. Então, eu defendo que tem uma vinculação. Essas questões que eu estou falando, eu chamo de ética tributária, tenho chamado de ética tributária, não são questões que vão ser tocadas na reforma tributária. Né, Manuel? Não vai tocar nisso, não tem lei que mude isso no Código Tributário, não é o Código Tributário que vai se ajustar a isso, mas são questões que são fundamentais, que eu acho, de estarem na mesa das nossas conversas. Tá? E aí, o último, por favor. Se não tem receita própria, o município deve buscar, então, capacidade, deve buscar financiamento. Aí vem a própria STN, vem o próprio governo federal e cria um critério para analisar a capacidade de pagamento dos municípios, que só 13% dos municípios têm capacidade de financiamento, tem Capag A ou B. Ou seja, dos 5.569 municípios que informaram a STN, ou informaram a STN e que foi possível fazer o cálculo da Capag, só 762 são susceptíveis a fazer financiamento com aval do governo federal. Os outros 4.000 e tanto, quase 5.000, não podem também fazer financiamento. Então, por um lado, o município não se esforça, não faz esforço, não tem uma estrutura, não tem capacidade de ampliar sua receita. Né? Tanto porque não tem a solidariedade do Legislativo, ou tem até a oposição do Legislativo,
quanto porque também é uma situação cômoda, né? Porque vem as transferências. Por outro lado, se ele quer autonomia, ele tem que ter embate com o legislativo, ter embate com a população para poder ter um aumento na arrecadação da receita própria. Por outro lado, se ele não quer isso e vai na busca de recursos, também tem dificuldade. Bom, então, o que é que a reforma tributária nos ajudará nessas questões? O que eu pontuei aqui? Primeira questão. É possível que quem tem o grande esforço de autonomia municipal e o principal tributo nas maiores cidades é o ISS, portanto, a maior arrecadação de Campinas é o ISS, a maior arrecadação de Sorocaba é o ISS, a maior arrecadação de quase todos os grandes e médios municípios, a arrecadação própria é o ISS. Se a gente perde a gestão desse tributo, vai para uma entidade, um órgão, um setor centralizador, onde tem União, Estados e municípios. Terão 20 participantes dos municípios, 10 dos estados e 1 da União? Ou vai ser o inverso? 1 dos municípios, 5, 6 de estados e 10 da União. Né? Quem é a parte fraca nessa comissão que vai cuidar disso? Como vai ser a repartição desse recurso? Né? Vai privilegiar os municípios que fazem o esforço arrecadador? Ou agora podemos deixar, porque não é mais conosco, então tudo bem, essa comissão aí que faça e tal, e aí, né, Maurício? Aí Santos, né? Vai perder mesmo, né? Porque Santos, o ISS é o principal de Santos, né? Então, e se não tem, por outro lado, o próprio governo federal segura, para não aumentar o endividamento público, segura a capacidade de pagamento, o cálculo sobre a capacidade de pagamento dos municípios e impede os municípios também de ampliar seu endividamento, só nos sobra o pires na mão. Né? E eu acho que, como um alerta aos secretários e como uma sugestão de pauta técnica para todas as secretarias, ou para cada secretaria, é trilhar o caminho da autonomia municipal, trilhar o caminho do fortalecimento da arrecadação municipal, cerrar fileiras na defesa do ISS, entendeu? Ter certeza de ter pelo menos a garantia de como vai ser a redistribuição desse ISS, né? Porque a tendência, qualquer que seja o critério, se for por PIB, quem arrecada hoje vai perder. Se for por FPM, São Paulo inteiro vai perder. Vai ser uma grande transferência de rendas, né, de São Paulo para outros estados. Qualquer que seja o critério mais ou menos homogêneo, nacional, aí, republicano, chamado republicano, o estado de São Paulo, que é o grande arrecadador de ISS, que é a principal receita dos municípios, e que mesmo assim, mais de 500 municípios não conseguem ter receita própria suficiente nem para pagar a sua folha de pessoal, né? Imagina se perder o ISS. Então, me desculpem se eu não vim aqui para esclarecer, eu vim aqui para confundir, vim aqui para colocar mais questões. Eu acho que essa era a minha intenção, levantar alguns pontos que vocês possam discutir ao longo dos 2 dias. Essa foi a recomendação que o Naline me fez, né? Como você vai ser a primeira palestra, levante bastante caraminholas, né? Coloque bastante questões de fundo, para que a gente possa, ao longo desses 2 dias, possa discutir, criticar, falar. Não sou dono da verdade, trouxe dados, números, né, oficiais, números atuais, são os últimos números que estão na Receita, na STN, Secretaria de Tesouro Nacional, são números oficiais dos balanços de cada município do Brasil ou do Estado de São Paulo, que a gente possa discutir a partir desses. Muito obrigado.